para trazer a felicidade para a gente e para os outros, para explorar todas as coisas que fazem encantar o seu coração e que te permite levar uma vida verdadeira e significativa. E quando os dons são compartilhados e coincidem com as necessidades dos que te rodeiam, a abundância flui sem esforço numa perfeita e ordem divina. Então, nós somos corpo e mente, corpo e alma, colocando atenção no espírito que reside dentro de você, reconhecendo conscientemente seus talentos únicos para servir ao mundo e que o amor seja a causa maior da nossa vida. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, para as mulheres do Grupo do Brasil, e uma gratidão imensa pela oportunidade de estar aqui discutindo esses temas tão importantes para a nossa vida, porque a gente está aqui pela vida. Então, a gente está tendo essa oportunidade, né, de trocar as experiências e compartilhar os dons e os conhecimentos para a gente realizar essa transformação. Silvia, seja muito bem-vinda entre nós, né? Ficamos muito felizes em você ter aceito esse convite. Acho que todos nós vamos sair daqui um pouquinho mais conscientes, um pouquinho mais conhecedores das muitas possibilidades e dificuldades, né, que a Agenda 2030 traz para a vida de todo mundo do planeta, né? E eu gostaria de falar a todos que essa reunião está sendo gravada. Quem não quiser, por direito de uso de imagem, quem não quiser ter sua imagem compartilhada, que feche a câmera. Quem deixar ela aberta está concordando em ter sua imagem possivelmente divulgada, ok? Passa você, então, Silvia, a palavra e vamos em frente. Vamos lá. Antes de iniciar a apresentação, eu queria pedir 1 minuto de silêncio em homenagem a todas as vítimas da Covid e os seus familiares que perderam os seus entes queridos. Obrigada. Silvia? Tá sem som. Silvia? Oi? Está escutando? Tudo bem? Vou compartilhar. Vamos para a jornada. Vamos à jornada da agenda. Vamos lá. Então, esses são os desafios que nós estamos precisando enfrentar agora no século XXI. Então, nós estamos isolados e sozinhos. Muito do que tínhamos garantido, né? Nossa saúde, uma caminhada, um pouco de ar fresco está em risco. Por meio do Covid-19,
o planeta emitiu seu maior alerta de que devemos mudar os nossos hábitos. A atividade humana alterou praticamente todas as partes da Terra. Ao transformarmos o mundo natural, estamos destruindo ecossistemas vitais e biodiversidade que habita neles. Nós estamos causando a mudança climática, prejudicando nossa capacidade de nos alimentarmos, abrindo portas para novas doenças como o Covid-19. É hora de ouvir os alertas do planeta. É por isso que hoje, no último dia do mês do meio ambiente, estamos pedindo para que todos e todas hajam para proteger a natureza. Agir pela natureza significa diminuir o risco de futuras pandemias, atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, desacelerar as mudanças climáticas, ter vidas mais saudáveis, melhorar as economias, ser capaz de apreciar o ar fresco ou um passeio na natureza, proteger a vida. Em um mundo pós-Covid, precisamos nos reconstruir melhor. Agenda 2030, transformando o nosso mundo. Para nós reconstruirmos, nós temos um plano. Então, quando a gente tem, é como se a gente estivesse subindo uma montanha. A gente vai subir a montanha sem um instrutor, sem algum manual de instrução, como que a gente vai ter segurança? Então, nós temos uma agenda, um plano para a gente poder seguir um caminho mais seguro. E a nova agenda de desenvolvimento, ela propõe uma ação mundial coordenada entre governos, as empresas, a academia e a sociedade civil, para alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 metas, de forma a erradicar a pobreza e promover uma vida digna para todos dentro dos limites do planeta. Então, quais são os principais focos? Os 5 P's, que é pensado, é a mandala dos 5 P's que a gente chama. Essa agenda é pensada para as pessoas atingirem a prosperidade através da parceria num clima de paz dentro do nosso planeta. E é importante a gente falar que, quando a gente fala em pessoas, a gente fala para acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e dimensões, e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em matéria de dignidade e igualdade, em ambiente saudável. Em relação ao planeta, é para proteger o planeta da degradação, inclusive por meio do consumo e da produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus recursos naturais e de medidas urgentes para combater a mudança global do clima, para que seja possível atender às necessidades das gerações presentes e futuras. A prosperidade para assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal, e que o progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza. A paz para promover as sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres de medo e da violência. Não poderá haver desenvolvimento sustentável sem paz, e não há paz sem desenvolvimento sustentável. As parcerias para mobilizar os meios necessários para implementar esta agenda, por meio de uma parceria global para o desenvolvimento sustentável, revitalizada, com base no espírito da solidariedade global fortalecida, com ênfase especial nas necessidades particulares dos mais pobres e mais vulneráveis, e com a participação de todos os países, todos os grupos interessados e todas as pessoas. Então, todos nós somos responsáveis pelo alcance e superação das metas. Os desafios e abrangência e como que eles foram concebidos. A necessidade de continuar o trabalho iniciado pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e as formas de implementação e acompanhamento dos novos objetivos.
quando a gente alcança uma melhor compreensão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, nós percebemos que o desenvolvimento sustentável só será alcançado mediante o envolvimento, o compromisso e a ação de todos. Então, os ODS é o resultado de um processo de negociação que envolveu 193 países membros e a participação sem precedentes da sociedade civil e outros grupos interessados. Então, é importante a gente perceber nesse gráfico que os ODMs, eles foram concebidos a portas fechadas e era uma agenda voltada só com foco social. E por que é mais complexo os ODS? Porque a complexidade, os desafios planetários, eles cresceram muito. Então, por isso que migraram de 8 para 17 ODS, e agora também estão sendo contemplados o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ao meio ambiente. Então, a complexidade se dá neste cenário. E quais são os desafios da implementação da agenda? Aqui começa uma parte mais conceitual, que é importante que a gente conheça o conceito de governança. Esse conceito de governança, ele fala que o governo não fica, a governança não fica atrelada só ao poder público e aos gestores públicos. É uma governança que ela engloba todos os atores interessados, as autoridades locais, as empresas e a sociedade civil organizada. Então, é um conceito que está sendo muito discutido dentro das universidades, porque os legisladores, quando eles vão formular políticas públicas, eles procuram as universidades para respaldar os seus ideais e para buscar soluções conjuntas com a ciência para a formulação dessas políticas, porque as demandas da sociedade são muito complexas e urgentes. Então, os legisladores estão procurando a academia para poder formular essas políticas. Então, esse conceito de governança está sendo discutido no mundo todo. Então, o governo federal ele pode estar envolvido nessa governança, mas ele não é apenas um ator, embora importante, né, entre muitos outros. Não existe apenas o ator governando as dinâmicas e processos naquela agenda, naquela materialidade e naquele tema. Pode ser, por exemplo, energia limpa e renovável e educação de qualidade. Mas o governo formal estabelecido não é o único ator responsável por fazer a agenda avançar ou não avançar também. Então, tem uma série de outros atores que precisam ser considerados também dentro dessa governança. É importante a gente falar também sobre o olhar sobre as redes, né, interorganizacionais de todos os atores envolvidos nessa governança, e a gente precisa também entender sobre as políticas públicas, né? Qual é a importância das políticas públicas? O gestor, ele sempre começa, que é uma agenda de médio prazo. Então, o gestor, ele vai se basear nessa política para poder exercer a sua gestão. Então, é importante que a gente conheça bem sobre o plano plurianual, que é um plano de médio prazo, e se o gestor público não conhece essa agenda global, universal e transversal, como que ele vai colocar esses objetivos dentro do seu plano? Então, esse é um outro desafio que a gente precisa discutir aqui hoje, sobre essa governança e sobre essas políticas públicas. Então, a proposta de lei do PPA é elaborada pelo governo, mas a sociedade civil, ela participa desse processo. Isso que é importante, apresentando suas preferências de prioridade de políticas públicas para os próximos 4 anos. Então, o plano plurianual, ele é um instrumento de formulação de políticas públicas, e as políticas públicas, elas podem vir na forma de ações, programas, leis ou regulamentações para enfrentar alguma questão ou problema. Então, a sociedade civil, representada por organizações e pessoas que não integram o governo,
tem um papel importante na defesa de causas de interesse público e na promoção de políticas alinhadas com o desenvolvimento sustentável. Então, alguns exemplos de política pública aqui no Brasil, que é o SUS, ProUni, Lei Seca e o programa Bolsa Família. E nós temos também um outro desafio, que é a transformação social em tempos de crise. Nós estamos vivendo isso no dia a dia. Como que a gente vai continuar atendendo uma agenda se a gente está preso, se a gente está vulnerável? E como que a gente coordena tudo isso? Então, esses são um dos desafios para a gente atender e implementar essa agenda no Brasil. Depois, a gente coloca aqui outros itens importantes, que é outros desafios, né? Construir uma plataforma pela qual os agentes que podem administrar, coordenar e combinar interesses e políticas. A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a democracia, é o desafio democrático. Para a gente poder implementar a agenda, a gente necessariamente precisa fortalecer as instituições e os instrumentos democráticos do país. Isso não é vinculado, por exemplo, ao ODS 16, que fala sobre paz e justiça. A dimensão da democracia, ela parece estar muito presa ao ODS 16, que não é verdade. Quando a gente fala em democracia, nós falamos no acesso de qualidade à educação, acesso de qualidade à saúde e acesso a alimentos nutricionalmente adequados, e assim por diante. Então, o déficit democrático no país, em determinados aspectos, num debate aberto como o nosso, né, que não é nenhum tipo de segredo para ninguém, né? Mostra que estamos vivendo desafios à democracia no país, neste momento. E na medida em que os instrumentos democráticos e os pilares democráticos são abalados, claramente isso impõe um entrave, né? Impõe um enorme obstáculo para a concepção da Agenda 2030 e, obviamente, a sua governança. Então, a governança depende muito da democracia. Quando há um déficit democrático, essa governança será imperfeita, que acaba perdendo numa lógica tradicionalista, né, com poder de coerção e de controle, como, por exemplo, o ator principal, no caso, que seria o executivo, seria a presidência da República, no caso do governo brasileiro, né, que nega a própria existência da agenda e veta que o plano plurianual fosse alinhado conforme os ODS. Agora a gente fala na dimensão da coordenação. Como que essas ações pensadas globalmente vão ser pensadas no ambiente doméstico do Brasil, onde o gestor mal conhece essa agenda, como que ele vai pensar num plano se ele não conhece, não tem informação sobre essa agenda, e num país de dimensões continentais como a nossa. Então, isso também é um grande desafio. E como que você coordena tudo isso? Trazer uma agenda que foi globalmente assumida como compromisso do Estado brasileiro, naquele momento, e traz para dentro do país e coordena isso para formular as políticas públicas e ainda numa dimensão continental. Por isso que o Brasil é um case interessante. Ele agrega alguns elementos de complexificação e desafio à própria governança na Agenda 2030. Em relação à implementação, é importante a gente falar como que a gente vai implementar essas políticas públicas, né? Que dialoguem, que estejam alinhadas, que conversem com os objetivos, as metas, consiga ser capturada por indicadores e, ao mesmo tempo, ela converse com as aspirações, com as ideias e os valores contidos nessa agenda. Porque a agenda é muito poderosa em ideias e valores. Então, essas ideias, elas têm uma capacidade de transformação. Se a gente persegue algumas das ideias para a agenda, como é o curso do Advocacy que eu fiz na ACT Segurança em Saúde,
Eu diria que a dimensão ideal é fundamental para aquilo que a gente quer realizar em termos de governança e implementação da agenda. Então, a implementação da agenda no país de dimensões continentais, de baixa coordenação, com déficit democrático, é realmente um desafio muito, muito grande. E aqui chega a parte que eu tenho mais afinidade, que eu acho que eu vou poder desenvolver com mais desenvoltura com vocês, que é a contribuição da sociedade civil. Então, eu estou trazendo para vocês um conceito muito importante, que é o advocacy, que é como a gente faz para fomentar essas políticas públicas, e os pilares para que essas políticas públicas se tornem eficazes. Então, o que é o advocacy? São realizações de ações para a defesa de uma causa de interesse público. Envolve promover a elaboração de leis e políticas, mobilizar a população, capacitar agentes transformadores, cobrar e fomentar a atuação do poder público e garantir que os avanços conquistados em políticas sociais sejam mantidos e ampliados. E temos também as ações de comunicação e as ações de rede, que são de suma importância para que a gente consiga realizar essas ações de advocacy. Quais são os benefícios? A capilaridade, a intersetorialidade, por exemplo, a gente tem organizações sociais que têm a causa da mulher, tem outras organizações que têm a causa meio ambiente, a outra é sobre refugiados. Então, todas essas organizações sociais juntas, elas trabalham e se fortalecem. A troca de informações, força e credibilidade, multiplicadores das causas, e os desafios, que é mantê-las todas unidas e colaborativa, né? Então, aqui tem algumas contribuições muito importantes para a adoção da Agenda 2030. Uma delas é construir as redes, como eu falei para vocês, né? Construir as redes, as alianças e as parcerias para a ação e mobilização. Depois, democratizando o debate público sobre os temas da agenda dentro da sociedade. Monitorando e cobrando a prestação de contas em relação às políticas adotadas. Discutindo e apresentando recomendações e soluções inovadoras, liderando ou participando de iniciativas transformadoras alinhadas com a agenda, disseminando boas práticas em âmbito nacional e internacional, exigindo ações para enfrentar interesses comerciais ou corporativos aos ODS, ocupando espaços legitimamente conquistados para garantir a participação social e atuando para garantir que os direitos de todos e todas sejam sempre respeitados. Então, aqui é um caminho bom que a gente pode seguir e eu vou apresentar para vocês esses temas e essas ideias vou ilustrar isso para vocês na prática, como que a gente pode fazer tudo isso. Então, aqui eu tenho um guia simples, que eu vou compartilhar com vocês, como a gente navega o mundo pela bússola dos ODS. Então, primeira coisa, quem somos nós? Né? A gente descobrir a nossa missão, que isso é uma coisa muito difícil, a gente descobrir qual é a nossa missão aqui na Terra, qual é o nosso propósito. Isso é muito importante, a gente conhecer o nosso papel social e o nosso lugar no mundo. Porque a partir do momento que você conhece o que você quer fazer, o que você gosta, os dons que você tem para servir ao mundo, isso traz uma satisfação imensa. E isso gera uma capacidade de transformação maravilhosa. Então, é muito importante a gente parar para refletir, para meditar, para rezar, para parar, né? A Covid mostrou agora, a gente teve que parar. Eu mesma estava num ritmo muito frenético e eu parei e comecei a olhar para mim com mais carinho, com mais atenção e ver quanta coisa que eu estava atropelando. Eu estava atropelando muita coisa. Então, a gente
começa a ressignificar muita coisa, né? Então, é importante a gente se conhecer e saber o nosso papel. E o que nos guia? É importante a gente compreender, né, os princípios fundamentais da agenda. Porque, na verdade, a Agenda 2030, ela não é um monte de cartaz colorido. Ela tem muitos princípios e valores. E a gente precisa conhecer cada um deles. E a gente tem que assumir esses princípios. É questão de vontade, decidir e assumir, porque isso é um compromisso, né? Então, é importante a gente compreender todos esses princípios que norteiam essa agenda. E outra coisa importante, essa agenda, ela é um sonho de muitos atores, muitas pessoas construíram essa agenda. Então, ela é um ideal de muitas pessoas, foi uma construção coletiva que demorou 3 anos, e tem um trabalho, né? Tem uma energia nessa agenda, foi um ideal. Então, a gente precisa conhecer eles de perto, com carinho, abrir o coração e ver como que a gente pode adotar esses princípios e valores nos nossos propósitos de vida. Então, quais as urgências? Avaliar a realidade à nossa volta. Esse é o primeiro passo, né? Sair da nossa bolha social, pensar, não, porque eu tenho a família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho que pagar conta, eu tenho... Não, a gente tem que pensar na vida coletiva também, isso é muito importante. Então, a Covid, ela veio para mostrar que é urgência. Antes o pessoal falava em mudança climática, depois falaram em crise climática, agora é urgência climática. A gente está numa urgência climática muito grande. Então, a gente tem que mapear, olhar o que está acontecendo, para a gente ver o que a gente precisa melhorar e como a gente vai melhorar. E como essas mudanças estão alinhadas em que ODS que a gente pode se alinhar, mapear, porque os ODS é um guia bom, porque tem metas e tem indicadores. Você tem um caminho que você segue, você fala, eu tenho que chegar lá. Quando você tem uma meta, é mais fácil você chegar. Esquece a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, esquece. A gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? A gente tem que ter uma meta, a gente tem que ter um norte, porque assim a gente chega com mais eficiência, com mais segurança, com mais... sem sustos. A gente tem... É tudo... Não que a vida seja previsível, mas é o caminho certo. É ter planejamento. Então, esse é um guia simples e prático, é uma bússola que vai nos nortear nessa caminhada. Agora eu vou mostrar para vocês a minha vida, minha experiência pessoal, que eu não poderia ser egoísta de guardar isso na minha gaveta e ficar na minha vidinha boa, porque isso é egoísmo. Então, tudo que eu aprendi nesse caminhar, eu estou querendo compartilhar com vocês e estou compartilhando onde eu vou, eu levo a minha experiência de vida e todas as coisas boas e transformadoras que aconteceram durante essa jornada. Então, tudo começou numa reunião de condomínio que eu fui participar e eu tinha a vontade de criar a Comissão do Verde aqui no condomínio, porque os jardins precisavam ser revitalizados, eu sabia que poderia melhorar as áreas em comum. E aí eu levantei o dedo numa reunião, foi um desafio enorme, porque eu nunca tinha assim, falado em público, mas a minha vontade de fazer de ver a realidade, falar, vamos melhorar, eu tive a coragem de levantar a mão e falei, vamos criar a Comissão do Verde. E isso foi assim, muito transformador, porque eu me expuso, a gente se expõe, né? Quando a gente faz uma ação, a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, porque você começa a se expor. Mas, enfim, a gente começamos a montar a Comissão do Verde, e nesse caminho, uma área que tinha em torno do nosso condomínio, que ela estava abandonada, uma área pública, nós conseguimos fazer uma parceria com a subprefeitura e a gente começou a regenerar os biomas que tinham aqui antigamente, que a gente está perto de córrego aqui, né? Então, aqui era um aterro. Meu condomínio é em cima de uma área de aterro. Então, a gente começou a mexer no solo e plantamos muitas árvores nativas.
porque nós descobrimos que quando a gente planta árvore nativa, ninguém pode construir nada, o terreno fica tombado. Então, nós temos mogno, nós temos cedro, nós temos muitas árvores aqui nativas e nobres nessa área, são mais de 25 mil metros quadrados. Então, o trabalho começou com esses plantios. Depois, a gente começou a fazer a compostagem e a trazer mais biodiversidade nesse entorno. E isso foi um processo de conhecimento e crescimento, foi uma construção coletiva, porque eu não sou paisagista, eu não sou jardineira, eu sou protética. E aí, mas por causa da necessidade de regenerar, eu comecei a me envolver junto com outros moradores, junto com o poder público, e a gente viu a vida voltando para aquele lugar que era um aterro, a gente viu a vida voltando para esse lugar. E isso foi uma coisa muito transformadora, por você ver a terra com vida, com aquele tatuzinho, bola que não tinha, os pássaros voltando. Então, isso é maravilhoso. Isso é um processo, né, de mudança, de transformação. E isso foi maravilhoso. Então, foi uma construção coletiva. Os jardineiros começaram a fazer curso de capacitação em jardinagem e a gente começou a mudar o olhar, de ver que as plantas não são só enfeite. As plantas, elas prestam um serviço ecossistêmico muito grande, muito rico, né, para a gente. Então, a gente precisa parar de olhar a planta como enfeite e ver os serviços que ela presta, né? As soluções que elas trazem. As soluções estão na natureza. E aqui é o nosso condomínio, onde a gente mora, um condomínio de casas aqui na Zona Sul. Nós estamos perto aqui no bairro de Campo Grande, em Santo Amaro, perto aqui do Marajoara. Depois a gente fez uma horta, agora temos a horta orgânica, que o senhor Vieira, ele assumiu essa horta com muito amor, e nós já temos essa abundância alimentar. Então, quando veio o Covid, eu pensei, puxa, não preciso nem ir no mercado. Eu vou andando até a horta, não preciso nem usar saco plástico, pego alface, já tenho salada, tem tudo. Olha que maravilha! Isso não é uma fartura? Isso é maravilhoso. A gente ter o alimento perto, que a gente fala que é o conceito quilômetro zero. Então, isso a gente conquistou porque a gente regenerou, porque a gente abraçou, porque a gente fez uma parceria com a subprefeitura e até hoje a gente tem essa parceria com eles e a gente desfruta disso tudo, porque isso foi conquistado, né? A gente tem que aprender a conquistar as coisas, mas isso exige trabalho, exige dedicação, horas extras de trabalho, horas a menos de sono, mas tudo vale a pena, né? Então, a gente conquistou isso tudo através desses trabalhos de regeneração. E por conta desses trabalhos, eu acabei sendo convidada para assumir a coluna da revista Viverde, e aí eu comecei a trabalhar com educação ambiental. Mas aí eu falei para a Cristina Kirchner, eu falei, Cristina, como é que eu vou escrever? Eu nunca escrevi para a revista. Ela falou, faz de conta que você está conversando com o seu filho. Como que você falaria para o Felipe como que você fez o jardim aí atrás da sua casa? Conversa como se você estivesse falando com uma criança. E aí eu comecei a escrever, virei uma escritora, assumi a coluna de paisagismo da revista e comecei a levar educação ambiental para as escolas públicas da cidade, que também foi uma experiência maravilhosa. E conheci essa turma boa demais. E aí a gente começou a levar esses conceitos para o consultório. O Marcelo, esse rapaz que está aqui na foto, meu esposo, a gente já está trabalhando junto há mais de 30 anos, a gente se formou na faculdade, e ele humaniza muito o tratamento. Então, a gente tem horta no consultório, o paciente vai, faz o tratamento bucal, sai com um manjericão fresquinho para fazer um pesto, e a gente está querendo não, na verdade, a gente está trazendo o conceito permacultural para a odontologia, que é uma área muito técnica, mas ela está totalmente afastada das questões ambientais. Então, por conta dessas vivências que a gente tem, que a gente sabe que a gente pode cultivar, a gente pode trazer as questões ambientais para a área da saúde bucal, tem muita conexão, né? A gente percebe que tem conexão.
por exemplo, falar para o paciente como que ele faz para não ter cárie. Então, a gente tem que pensar em trabalhar com prevenção e não em tratar a doença, né? A gente corre muito tratando e remediando, então a gente tem que começar a discutir, a trazer para o debate as ações preventivas. Então, quando a gente tem uma horta no consultório, a gente conversa isso com o nosso paciente, né? A gente fala sobre alimentação saudável, sobre tantas coisas que a permacultura nos ensina. Então, ele também faz esse carrinho branco, ele faz um tratamento odontológico domiciliar. E ele está humanizando muito o tratamento dessas pessoas que não conseguem se locomover até os consultórios. Então, ele já faz esse trabalho há mais de 20 anos. Ele humaniza muito o tratamento por conta desses valores que a gente agrega ao trabalho. E eu, Silvia Berlink, com essas ideias malucas que eu tive, que eu comecei a trazer, vendo a necessidade de promover a saúde ambiental no setor, cheguei para a empresa Cirona, que é uma empresa de tecnologia de CAD/CAM, para a gente trazer esse olhar, né, para a saúde assim, de uma forma mais holística, para que a gente veja que o capital natural é tão importante quanto o capital econômico. A gente tem que considerar no capital natural, a gente tem que considerar os recursos naturais, né? Então, como que a gente pode fazer uma saúde bucal impactando o menos possível o meio ambiente onde os nossos pacientes estão inseridos? E aí eu tive que criar um logotipo para poder levar minha ideia para um congresso internacional. Eu só tinha ideia, então eu inventei um nome e uma marca. E aí eu fui dar palestra em um congresso internacional, porque e montamos o Comitê de Sustentabilidade dentro da empresa. Olha que maravilha! Então, as pessoas estão vendo a necessidade, né, da gente abrir a cabeça e a gente migrar para uma nova economia. Realmente, esse é o futuro, não tem como voltar atrás. E essa empresa abraçou a ideia e foi a primeira vez que eu dei palestra na minha vida. Eu nem dormi essa noite. Mas isso não é um desafio? É um desafio, mas a gente precisa vencer esse desafio porque a causa é maior, né? Nosso propósito, nosso objetivo, a nossa missão é maior. Então, a gente vai enfrentando esses desafios, mas a gente, ao mesmo tempo, vai crescendo com eles. E aí, eu idealizei a Sorriso Sustentável, que ela promove a saúde ambiental, e a gente trabalha muito com a educação ambiental para a sustentabilidade. Então, esse logomarca, ela, na verdade, tem os conceitos de sustentabilidade. As folhas da árvore, ela representa nós, quando a gente cocria soluções, porque a sustentabilidade é um tema em construção. Então, a gente cocria e gera inovação. O tripé da sustentabilidade, ela fala sobre o ambiental e o social, que tem que andar juntos para poder ter equilíbrio. A gente respeita nessa economia a biodiversidade e a fauna, por isso que tem esse dente de perto da árvore. E o tronco retorcido significa a resiliência que a gente precisa ter para essa jornada, porque a gente tem muita dificuldade e muito desafio, né? Então, a gente precisa ter muita resiliência para a gente poder atravessar esses desafios e essas dificuldades. Então, aqui é uma logomarca conceitual que define o que a gente faz e como a gente trabalha. E a educação de qualidade é importante. Eu até queria fazer uma menção aqui ao Grupo Mulheres do Brasil e a iniciativa do comitê de criar esse grupo de estudo, que é muito importante que a gente despende nosso tempo com educação, com formação, para a gente poder qualificar. Então, a gente trabalha com a educação para a gente poder atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. É muito importante que a gente despende para isso, porque é através da informação qualificada que a gente estimula a participação social, a gente previne doenças, incentiva boas práticas e hábitos saudáveis, assume e cobra responsabilidades, melhora a qualidade de vida das pessoas e promove ambientes seguros. Então, aqui é um trabalho de advocacy que a gente começou a fazer no Conselho Regional de Odontologia. Então, lá eles organizaram um fórum de biossegurança em trabalhos de prótese
e eu fui convidada para falar sobre resíduos no serviço de saúde. E lá eles entenderam a importância da gente trazer esse tema, porque, na verdade, gente, fazer uma gestão eficiente de resíduo não é só separar, não é só falar o resíduo lixo, não. Você fazer uma coleta seletiva, isso é uma ferramenta de transformação social. Quando você começa a fazer uma gestão adequada de resíduo, não importa se é doméstico, ou se é da empresa, ou se é da clínica, ou se é hospitalar, você começa a ter cuidado, a ter carinho com as coisas, com os materiais. Porque você sabe que muita gente vive da renda desses materiais e muitos deles são desperdiçados em aterros. Então, quando você começa a mudar os paradigmas, mudar processos, você começa a ver valor aonde não tinha, que a gente sempre achou que era lixo. Isso é um conceito errado. Então, a gente precisa mudar. E aí, nessa discussão, nesse debate, eu trouxe esse olhar para falar o que é meio ambiente. Não é só árvore, floresta. Meio ambiente é onde a gente está inserido. Nós estamos em ambientes urbanos, são ambientes antrópicos que foram modificados pelo homem. Então, como que a gente faz para ter uma qualidade de vida num meio ambiente tão devastador, tão insalubre, né? Como que a gente faz para regenerar isso? Então, foi bom esse debate, essa discussão, e a gente começou a falar sobre gestão ambiental para o setor odontológico. É esse que é o trabalho da Sorriso Sustentável e da Silvia Berlink enquanto tecnóloga. Então, esse é o trabalho de advocacy dentro do CROSS. Esse ano foi uma surpresa grande, porque o Dr. Cláudio Fernandes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que organiza esses simpósios, né, de sustentabilidade, eu participei de todos que estiveram aqui em São Paulo esse ano, e eu fui convidada para participar da mesa de discussões como sociedade civil. Então, tinha empresas do setor, o Ministério da Saúde, tinha a academia, né, representada pela doutora Maines, que é da USP, o doutor Cláudio, a doutora Liane, empresas e atores interessados. Então, foi uma discussão muito boa e a gente precisa continuar esse debate, né? Isso é democracia. Onde a gente tem oportunidade para debater, a gente tem que debater. E o assunto desse ano, o tema foi justamente sobre a Agenda 2030. Aqui são algumas ações que a gente está fazendo. A gente começou uma coleta seletiva de materiais. A gente tem 2 designers de produtos que estão desenvolvendo, reaproveitando muitos materiais odontológicos. Então, a gente já começou a fazer campanha de coleta de material para que a gente enderece esses materiais para artesanato, para geração de renda. E os cursos dos meus amigos que ensinam a parte técnica de como confeccionar prótese, a gente já está trazendo o tema de segurança no trabalho, segurança ocupacional voltada para a parte ambiental. Então, a gente está introduzindo a educação ambiental dentro do setor. Aqui foi um trabalho maravilhoso, realmente foi um marco na minha vida, quando eu já estava nesse caminho de regeneração, de plantio, de agrofloresta, de alimentação orgânica. Eu fui convidada por um amigo dentista, o Ricardo Cardim, para fazer um mutirão de plantio. Não sei se vocês conhecem esse conceito que ele trouxe, floresta de bolso. Então, essa foi o segundo mutirão das florestas de bolso aqui na cidade, e esse mutirão foi realizado na Praça Soichiro Honda, em Vila Mariana. Então, eu fui, levei o cartaz da compostagem, que eu já comecei a divulgar pela Sorriso Sustentável, pendurei aqui na árvore, aqui embaixo na árvore tem um cartaz que fala sobre compostagem, e fui lá plantar. Então, a Sorriso Sustentável contribuiu com 5 mudas nativas, onde nós presenteamos algumas crianças e levamos o adubo para colocar num dos berços das árvores. A gente levou o adubo aqui do condomínio, adubo orgânico. E aí eu conheci o pessoal da Agenda 2030 Vila Mariana e do CADES Vila Mariana, que é o Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz. Então, por conta do meu engajamento e da minha iniciativa de levar o assunto de resíduo e compostagem, o Sérgio Chigueta me convidou para a reunião da Agenda. E eu até hoje estou lá com eles, participando das ações, das discussões, para a gente poder atender a agenda no território de Vila Mariana.
E aqui é uma das ações muito legais, que é o Plantio Global, que foi realizado há 3 anos atrás. E foi um trabalho maravilhoso, porque foi um trabalho coordenado com vários agentes locais, né, do governo. Na verdade, o plantio em si é só uma ferramenta de transformação social, mas ele atinge todos esses 7 ODSs. E eu acho que vale a gente trazer a Lara Freitas do Ecobairro para a gente contar para vocês como que é feita essas tratativas, essas articulações com o poder público, para que a gente fomente as políticas públicas voltadas para a saúde ambiental. Então, é um trabalho muito bom, porque também tem muitas oficinas durante o plantio e envolve toda a comunidade. Aqui foi uma homenagem que a gente fez à Ana Maria Primavera no Parque do Ibirapuera. Foi um marco também para nós, porque na época o secretário do Verde do Meio Ambiente era o Gilberto Natalini, e eu tive a ideia, junto com a Agenda 2030, de levar a educação ambiental para os espaços públicos. O desafio, mostrar a política nacional para as pessoas, que é uma política cheia de conceitos, mas ela também muda muito paradigma em relação a lixo, que na própria política nacional é comentado, né? É mencionado o conceito de que não existe lixo e sim resíduo, que são materiais que são direcionados e são desperdiçados. Então, a gente fez um cartaz enorme falando sobre a política nacional em parques públicos. Então, isso foi um marco muito legal e até hoje, onde a gente vai, a gente leva a política nacional, para que todas as pessoas tenham acesso à política e os seus conceitos. Então, o que a gente faz? A gente pensa globalmente, em termos de Agenda 2030 global, mas a gente faz as ações locais. E aí eu comecei a coordenar o CAD Santo Amaro, porque eu moro e trabalho no território de Santo Amaro. Então, hoje eu sou coordenadora desse CAD Santo Amaro, onde a gente também está fazendo muitas ações socioambientais no território. E a gente continua, e a gente alinha, e a gente conversa, e a gente atua junto também ao CAD Vila Mariana, e ao CADES, e aos outros CADES da cidade que precisam de fortalecimento, que precisam de ideias, porque não são todos que são engajados ou não têm a força para poder levar para frente essas ações. Por isso que é importante a gente trabalhar com parceria, para a gente poder fortalecer. É importante a gente trabalhar em rede. Lembra que eu falei para vocês no começo da apresentação? É muito importante a gente trabalhar em rede para a gente unir forças, né? Então, essa turminha aqui é uma turminha maravilhosa, são pessoas assim, muito engajadas, são pessoas muito comprometidas, e eu cresço e aprendo muito com todos eles. Esse foi um outro plantio, foi o plantio global do ano passado. Aqui eu atuei como CAD Santo Amaro e atuei como Sorriso Sustentável. É engraçado que quando eu vou para os lugares, eu não sei que camisa eu visto. Se eu visto a camisa da Mulheres do Brasil, se eu visto a camisa da Sorriso, se eu visto a camisa do CADES, se eu visto a camisa da Horta da Saúde. A gente veste várias camisas para a gente poder promover as mudanças, né? Para a gente poder avançar com a agenda. Então, aqui eu vim pelo CAD Santo Amaro para fortalecer as ações de Vila Mariana, levamos a oficina da Sorriso Sustentável, levamos o programa Resíduo Zero, e tinham outras oficinas maravilhosas junto. Então, é um trabalho de educação ambiental céu aberto, assim, transformador, maravilhoso. Aqui são as hortas do território, a Horta da Saúde é do Sérgio Chigueda. É legal porque era um terreno abandonado, onde tinha ponto de droga, e ele transformou, junto com a comunidade local, num espaço de transformação social maravilhosa, porque além da horta que eles construíram nesse terreno, que era abandonado e muito insalubre, eles levaram muita vida. Muitas escolas vão, muitos programas de televisão já foram feitos, muitas reuniões, muitas celebrações. Então, é uma coisa maravilhosa, é um trabalho que vocês precisam conhecer.
E embaixo aqui eu estou mostrando a nossa praça, que é um outro trabalho também de transformação social aqui no território de Santo Amaro. E é um trabalho que vocês também precisam conhecer, maravilhoso, que também foi construído com a participação social de muitas pessoas. Então, são espaços de vida dentro da cidade, né? Com biodiversidade, com alimento, com vida. Maravilhoso. E aqui, vocês lembram que eu falei para vocês o advocacy, que a gente fomenta as políticas públicas? Então, aqui a Secretaria do Verde abriu esse espaço, né, essas oficinas participativas, para a gente contribuir com o Plano Municipal de Arborização Urbana, que é o PMAU, e com o Plano Municipal de Áreas Protegidas e Áreas Verdes e Espaços Livres, que é o Plantavel. Então, nós passamos aqui horas, né, construindo, co-criando, usando teoria da mudança, usando umas ferramentas de empreendedorismo, para a gente poder ajudar e fomentar, para que a gente possa dar a nossa contribuição nessas políticas. Então, aonde a gente tem espaço para exercer a nossa democracia, a gente não pode perder a oportunidade, né? E isso, o poder público, ele trabalha, quando ele vê que a sociedade civil está engajada, eles melhoram e eles qualificam com certeza os serviços. Isso é uma coisa notória, que eu vivo isso no meu dia a dia. Então, por isso que é importante a sociedade civil estar junto. Porque quantas coisas boas que nós temos, quantos programas, quantos projetos que o governo tem que as pessoas nem conhecem. E muitos projetos não vão para frente porque as pessoas não usam. Então, é importante a gente conhecer. Aqui foi um plano, um projeto piloto da ANLURB, que é a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, nos edifícios públicos, trazer a coleta seletiva para os edifícios públicos. E foram escolhidas 4 subprefeituras, sendo que uma delas é a onde eu atuo, a de Santo Amaro. Então, eles fizeram cartazes e começaram a campanha Recicla Sampa. E começaram a separar o resíduo, começaram a colocar coletores nos espaços públicos. E o que nós fizemos? Nós, enquanto CADES e Sorriso, nós fizemos workshop para mostrar para as pessoas o que é a política, porque não é só colocar o coletor lá e colocar um cartaz. A gente tem que mostrar a política nacional, a gente tem que mostrar o que é saúde ambiental, quais são os ODS que estão sendo atingidos nessa ação e nesse projeto piloto. Então, é um trabalho de educação, que não vira só um cartaz e 2 coletores, ninguém entende o que está fazendo, né? Então, a gente precisa entender o que está fazendo. Foi uma apresentação que a gente fez junto ao site também da prefeitura, onde a gente trouxe a pauta ambiental. E o ODS 8, falando sobre o trabalho decente. Está tendo interferência de som. No instante, está tendo interferência de algum microfone, eu vou fechar o microfone de todo mundo novamente, por favor. Silvia, se você puder abrir o seu microfone agora, por favor. Silvia, você está me ouvindo? Seu microfone ficou mudo. Eu fechei o microfone porque estava tendo interferência. É só você abrir e voltar a falar. Silvia, você está me ouvindo? Seu microfone está fechado. Por favor, abre seu microfone. Pronto. Isso. Vamos lá. Então, aqui foi um plantio que nós deixa eu voltar. Plantio que nós realizamos em Santo Amaro, em parceria com a Secretaria do Verde, com a Subprefeitura e algumas organizações sociais.
foi próximo à nossa praça, foi para comemorar um plantio simbólico no Dia da Consciência Negra. Então, na verdade, esses plantios são ferramentas de transformação social, porque é um momento onde a gente reúne a comunidade, onde a gente troca ideias, a gente compartilha experiências e a gente exerce a cidadania. Esse evento foi muito legal aqui também no território de Santo Amaro, porque foi no Dia Mundial da Saúde, e a gente teve a estratégia de fazer esses cartazes que o Mário Mantovani do SOS Mata Atlântica adorou. E a gente começou a fazer a chamada dos serviços ambientais que as árvores trazem para a saúde pública. E as pessoas veem a árvore como sujeira, como um entrave para entrar e sair de carro, que suja o telhado, que entope a calha, que suja a calçada. Então, a gente traz um olhar com os benefícios que elas trazem para a saúde pública, né? A gente fala da importância das árvores para a saúde pública em relação à poluição atmosférica, à qualidade do ar, ao conforto térmico. Então, todos os benefícios da árvore. Então, a gente trouxe esses conceitos e esse conhecimento em espaço público, com esses cartazes tão simples. Árvores previnem enchentes, árvores diminuem a poluição, árvores combatem o aquecimento global, árvores preservam a biodiversidade, árvores controlam o calor, árvores plantam água. Então, a comunidade toda se envolveu, que foi no Parque do Chuvisco, e foi um plantio maravilhoso junto com a SOS Mata Atlântica no Dia Mundial da Saúde. E essa ação, ela teve um reconhecimento pela OPAS, né, da ONU. Então, o pessoal da Bireme foi na subprefeitura de Santo Amaro, também esteve presente o subprefeito da cidade Ademar, e o CAR de Santo Amaro também apresentou as ações que a gente está realizando no território e teve o reconhecimento do governo e das instituições com as ações que a gente está promovendo pelas metas da Agenda 2030. E aqui nós tivemos esse reconhecimento através dessa ação lá na OPAS Bireme. E foi gratificante porque a Nina Olo esteve com a gente nesse dia. A Nina está sentadinha aqui com os ODSs e a nossa mandala dos 5Ps. Foi uma manhã maravilhosa e foi na Semana do Meio Ambiente. Então, o nosso trabalho está sendo reconhecido já mundialmente, porque eles estão na cúpula, né? Discutindo lá na cúpula, e nós estamos agindo localmente no território. E isso para eles é gratificante. Então, aqui a doutora que trabalha na OPAS Bireme aqui na América Latina, todos eles receberam a canequinha da Sorriso, que a gente promove o consumo consciente, e a nossa caneca já chegou na Suíça, a gente já tem parceiro na Suíça, já estamos divulgando ODS lá na Suíça e praticando o consumo consciente. E aqui eu praticamente finalizo, né, uma das ações que a gente vem realizando para divulgar e promover a agenda e divulgar a agenda com as mulheres do Brasil, que somos nós, que estamos aqui hoje conectados para a gente transformar esse Brasil, muita coisa para a gente fazer. Então, eu queria encerrar as ações da divulgar a agenda com vocês nessa jornada, né, que nós realizamos ano passado lá no seu Parque Veredas, e teve a apresentação de uma professora maravilhosa que contou a experiência dela de introduzir uma horta numa escola pública, que ela falou que não tinha nenhuma afinidade com planta, que tudo que ela plantava morria, e depois que ela começou a receber os técnicos e começou a plantar, a transformação das crianças que começaram a ir para a cozinha, a fazer almoço para os pais, a comer comida mais saudável. Maravilhoso! E aí nós levamos a agenda e a Chiquis fez a apresentação também, falando sobre felicidade, meio ambiente. Então, são mulheres realmente que estão mudando o Brasil. E é uma honra para mim estar com vocês nessa jornada. E eu queria compartilhar também com vocês hoje um glossário, né, que a Nina Olo disponibilizou,
que fala sobre a igualdade de gênero. Somos nós, mulheres do Brasil, para alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Então, a Luciana, ela vai compartilhar no chat com vocês o link para vocês terem acesso a esse glossário. E lá no Workplace do Mulheres do Brasil, a gente também compartilha com os outros comitês. Aí eu queria encerrar com a apresentação, o case, né, que nós levamos lá para o Fórum Mundial da Água em Brasília, onde nós apresentamos o trabalho da Sorriso Sustentável, junto com o governo, a Secretaria do Governo, e falando para o MEC que nós precisamos introduzir os cursos de educação ambiental em todas as matérias, né? Não só na área de biológicas, mas como na área de saúde total, na área de engenharia, na área de tecnologia. A gente precisa levar essas informações para todas as esferas da sociedade, todas as ciências. E aí eu encerro falando, mas só a água que é importante? Não. Mais importante de tudo é o amor, que é o amor onde começa na família, onde a gente aprende muita coisa dentro da família, né, que a família é um amor incondicional. A gente aprende a se doar, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a construir, a gente aprende a ver crescer, a gente aprende tanta coisa na família, a gente tem muito aprendizado. Então, eu apresento para vocês a minha família, o Marcelo e meus filhos, que são pessoas que estão me ajudando nessa caminhada transformadora para eu ser uma pessoa melhor, mais centrada, mais dedicada, e a gente vai aprendendo junto, porque a gente ama muito tudo isso, né? E aí o prazer das coisas simples, que a sustentabilidade começa em casa. O que você faz com o seu lixo, que não é lixo, é resíduo. O tipo de compra, o tipo de lazer que você escolhe, o tipo de pessoa que você convive, as relações que você constrói. Então, todos esses valores começam na família. Então, eu queria compartilhar com vocês as coisas que a gente construiu, que a gente escolheu, ter uma vida mais simples. Esse jardim lindo é a área degradada, que virou esse jardim, que agora está cheio de vida, de biodiversidade, tem a compostagem, tem a gente passeando de bicicleta. Não precisamos de muito para ser feliz, né? E aqui, finalizando com uma homenagem, uma mensagem da Ana Maria Primavesi, que foi homenageada lá no Parque do Ibirapuera. Ela está aqui com a Nina Orlo e tem alguns integrantes do CARES e Agenda 2030 Vila Mariana. Ana Primavesi fala assim para a gente, que a maior herança aqui, qual é a maior herança? Como remediar isso tudo? Como recuperar as terras, evitar todas as catástrofes e desesperos, a decadência dos povos e o seu desaparecimento. E este meio é tão simples, tão inacreditavelmente simples, que hoje não podemos compreender como ninguém antes teve tal ideia. Então, é um recado que eu quero deixar para vocês, né? Para a gente viver mais simples, sermos mais simples. E aí nós seguimos em frente, transformando sorrisos, valorizando a vida. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Palminhas, né? Ah, Laís, pode contar quantas árvores o Verdejar já plantou. Então, Silvia, a gente começou, tem 3 anos aqui em Franca, e a gente começou plantando todo mês em escolas, com as crianças, e nas casas das pessoas, né, das famílias, né, até dos familiares nas escolas, em média de 50 a 70 árvores por mês. E no final do ano passado, nós fizemos uma ação conjunta com a prefeitura e com os nossos agora patrocinadores, porque a gente foi crescendo e ganhando mais apoio. Fizemos uma mata ciliar, onde nós plantamos 3.500 árvores em 30 minutos. Nossa, que maravilha! A gente ficou com tanto medo que isso é legal, não ia dar conta, que a gente foi nas escolas, foi nas universidades, foi
Em todo lugar a gente fala, eu virei o homem da cobra, a Maria Lídia também, a gente falou até. E apareceu tanta gente, que em 30 minutos acabaram todas as mudas. Maravilhoso. Foi muito bacana mesmo. Mas olha, muito legal. Então, o plantio... Muito bonita essa trajetória. Então, o plantio... Eu ouvi falar, viu? Muito boa aí a sua apresentação. Agradeço aí o seu tempo. Não sei se alguém tem alguma pergunta, pode colocar no chat. A Luciana vai organizando aí, gente. Quem quiser perguntar, está aberto. Luciana, sabe o que eu gostaria de te pedir? Para você gravar ou fotografar os feedbacks que estão aparecendo no chat, porque eu estou sem acesso ao chat. Eu queria depois os feedbacks. Tá bom. Pode gravar. Na hora de gravar o vídeo, pode gravar também. Aí a gente passa para você. Que legal. Muito bom mesmo. Então, a gente foi bom a gente mostrar, além do conceito, da parte conceitual, que ela é muito importante, conhecer o conceito da agenda, né, e a complexidade dela. Eu achei importante mostrar algumas ações práticas para vocês verem como é possível a gente realizar um trabalho de advocacy e como esse trabalho ele é importante e ele é eficiente, né? Então, a gente pensa, enquanto agenda global, a gente pensa, mas como eu vou trazer isso para a minha realidade local? Isso é possível quando a gente participa de conselho, quando a gente vai na Câmara Municipal, que é um espaço público, quando a gente participa de petição online. Tudo que a gente faz impacta, por mínimo que a gente pense que seja ação, mas ela impacta a sociedade. Então, o mais importante é que a gente tenha consciência disso, que a gente é protagonista disso, sim, e que a gente pode e deve assumir essa responsabilidade e esse protagonismo. Através de coisas simples e ações sistêmicas, porque é isso que vai promover a mudança. A gente pensa em coisas extraordinárias, em coisas... Não é extraordinário. São coisas simples, são feitas diariamente e sistematicamente, né? E assim a gente vai transformando. Porque quando a gente separa o nosso riso do direito, a gente está mudando a gente também. E a gente fala, puxa, eu estava fazendo errado, né? Eu estava desperdiçando, eu posso fazer melhor? Se a gente pode fazer melhor, existe um outro caminho, por que não abrir-se ao novo? Por que a gente tem medo de se abrir ao novo? Se o novo é melhor, se o novo faz a gente crescer, se o novo faz a gente ter criatividade. Então, é essa consciência que a gente tem que trazer para a nossa vida. Não é só plantar uma árvore. O que vem através desse plantio? Como ela vai crescer? O que ela vai trazer para a comunidade que plantou? Quais são os laços que vão ser criados entre as pessoas através de uma simples muda de árvore? Dá um nome para a árvore. Pauta de discussão. Criar o vínculo. Tudo isso é importante. A gente tem que ter mais esse amor, esse cuidado, esse carinho, essa empatia, né? E com as coisas que Deus criou, porque Ele criou tudo maravilhoso e a gente está destruindo tudo como se a gente fosse o dono do mundo, como se a gente fosse autossuficiente. E a gente viu que nós não somos autossuficientes, que nós estamos interligados, interconectados e que nós dependemos um do outro. Então, é muito importante que a gente realize essas ações comunitárias, porque nós somos criados para viver em comunidade, não para ficar isolado, só com a sua família, só com o seu ambiente de trabalho, não. A gente tem que viver em comunidade, é uma coisa maior, né? A gente tem que viver, claro, no ambiente de trabalho, na nossa família, amigos, mas a gente também tem que se doar para a comunidade, porque é assim que a gente cresce como pessoa e como cidadão, né? Esse conselho que você trabalha, como faz? Tem perguntas aqui, como chegar nesse conselho, né? Como que as pessoas podem participar nos seus territórios desse conselho do meio conselho do verde e meio ambiente, né? Chama Conselho Regional. Aqui em São Paulo nós temos 32 subprefeituras e cada subprefeitura tem o seu conselho regional. Então, eu comecei a participar da Vila Mariana como
como voluntária, porque eu não trabalho e não moro no território de Vila Mariana. Eu trabalho e moro no território de Santo Amaro. Eu trabalho no Campo Belo e moro no Campo Grande. Mas essas reuniões dos conselhos, ela é aberta a toda a população, é um espaço democrático. Qualquer um pode participar. Só que como eu comecei a participar em Vila Mariana e viram o meu potencial de liderança e o conselho aqui de Santo Amaro estava relativamente fraco em relação a ações, eu não sei, pediram para eu ir lá, me chamaram para vir para Santo Amaro. E eu vim para Santo Amaro porque precisava de uma força e eu vim e estou atuando. E aí eu conheci pessoas maravilhosas. O meu grupo do CADES que eu coordeno estão organizando, estão providenciando uma certificação ambiental para o território de Santo Amaro. Isso é inédito na cidade de São Paulo. Então, eu tenho pessoas muito comprometidas na minha equipe. E eu tenho uma honra de estar com elas, articulando e avançando nesses temas, nessas discussões, apesar dos desafios que a gente tem, porque é tudo muito difícil, às vezes a gente paga do próprio bolso para fazer as coisas. Mas a gente faz, a gente continua, a gente faz as reuniões virtuais, a gente faz as atas. Então, é porque a gente quer fazer, a gente tem essa vontade. Então, para participar dos conselhos, é só procurar as subprefeituras, ver, tem muitos CADES, por exemplo, de Santo Amaro e Vila Mariana, eles anunciam no Facebook aonde tem a reunião, que horas que é, as reuniões estão sendo virtuais, e eu também me coloco à disposição pelo meu telefone, e-mail que eu deixei, para as pessoas entrarem em contato, porque eu acho muito importante a gente utilizar os espaços democráticos. A gente tem que aproveitar onde tem espaço de abertura para a gente falar, para a gente discutir, a gente tem que usar esses espaços e explorar. Perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Alguém tem alguma dúvida? Além do parabéns, né? Que está todo mundo de boca aberta com a sua capacidade de realização. Gente, obrigada. Mudar e fazer. Não é a minha, Luciana, é a nossa, porque Nossa. é uma equipe trabalhando. Às vezes a gente não quer fazer, porque eu não estou sozinha. Às vezes eu não tenho vontade de falar, mas a Nina vai, mas o Sérgio vai estar lá, mas eu vou encontrar com a Lara, eu vou ver a Marcília. Então, você acaba fazendo grandes amigos. E aí, quando eu volto do plantio, eu volto tão cansada, aí o Marcelo está aqui preparando um almoço gostoso e fala que hora você vai chegar, tem um aconchego da família. A gente constrói essas relações amorosas e afetivas. A gente precisa despender tempo na construção dessas relações. A gente perde tempo, às vezes, no WhatsApp, mas a gente tá fortalecendo essas relações afetivas, né? E isso é mais importante, porque sem essas relações afetivas, a gente não tem estímulo para seguir em frente. Porque é muito difícil, não é todo dia que a gente está disposto, mas a gente sabe que a equipe que vai ter um grupo lá, porque você se envolveu, você se comprometeu. Quando a gente faz plantio, tem oficina. Eu vou fazer oficina da Sorriso, eu tenho que levar terra, eu tenho que levar flor, eu tenho que levar coisa para as crianças fazerem trabalho. Eu me comprometi. E às vezes eu acordo sem vontade, mas eu me comprometi, então eu vou. Quando você chegar lá, fala, puxa, já pensou se eu não viesse, eu ia perder tudo isso. Então, é esse o comprometimento que a gente acaba tendo, sabe? Porque as relações são saudáveis. Não tem ego, tem eco. A gente tem que pensar ecocêntrico e não egocêntrico. Né? Então, as relações vão se transformando e a gente vai acabando produzindo e realizando essas ações. Porque é um bem maior, é uma missão mesmo de vida, né? E é uma coisa muito boa, porque quando a gente se doa, a gente é mais feliz quando a gente se doa, né? Do que quando a gente vive aquela vida egoísta. Então, a gente acaba realizando mais. É um crescimento exponencial, é o amor exponencial. Isso tudo é um amor exponencial. E tudo são atos de amor, né? Na verdade, a gente faz tudo por amor mesmo. Silvia, nosso grupo aqui vive isso também. É muito bom plantar, né? É muito bom reunir, é muito bom trabalho voluntário, devolver um pouquinho do muito que a gente recebe, né, da comunidade. Assim, deixa a gente realmente
com um astral diferente, a gente começa a semana de uma forma diferente. Tudo que você está falando realmente ecoa, faz muito sentido para a gente aqui. Muito gostoso de ouvir. E eu adorei os cartazes e adorei também o tanto, né? Olha que eu já mexi bastante nessas ODS, inclusive tem um grupo de estudo em que a gente trabalha cidades sustentáveis, mas eu me surpreendi ao ver quantas ODS envolve um plantio comunitário. Eu não tinha feito não tinha tido essa preocupação. Relação. E eu realmente me surpreendi, achei muito, muito interessante, contribuiu aí, eu vou começar a divulgar isso também. Muito legal. O que a gente vai fazer? Lembra quando eu falei como que a sociedade civil pode contribuir? A gente tem que divulgar as boas iniciativas, né? A gente tem que trabalhar em rede para a gente divulgar o que está sendo feito de bom, né? E copiar mesmo. A gente está aqui para ser, a gente tem que copiar. O que é bom tem que ser copiado, tem que ser feito, tem que ser levado para frente. Mas a gente tem que dar os créditos, né? Para quem teve a ideia. Isso que é importante, a gente ter essa transparência, a gente tem que ter essa ética e a gente tem que ter esse cuidado. E na construção dos diálogos também. Por isso que é importante a gente conhecer todos os conceitos da agenda, porque ela envolve muito isso. Essa construção coletiva, esse diálogo, essa articulação, isso tudo tem a ver com os valores de ética, de transparência, de compromisso. São valores que a gente precisa trazer, né? Então, como eu falei lá no começo, no primeiro slide sobre os desafios, o desafio é uma crise ética sem precedentes. Então, eu tenho um exemplo muito prático na minha vida familiar. Quando meu filho foi tirar a carta, aqui em São Paulo tem uma máfia de tirar a carta. Os alunos são pressionados, eles erram e você dá um dinheiro por fora para comprar, você acaba comprando a carta. Eu paguei 3 vezes a carta do meu filho de condução. Ele foi tirar a carta dele em São Carlos, quando ele entrou na faculdade. Eu não dei propina. Eu gastei mais dinheiro, mas eu não fomentei a corrupção. E eu fui contra o que todo mundo faz, porque várias mães de amigos dos meus filhos compraram a carta, que é mais fácil. O caminho mais fácil não é o melhor. O melhor é difícil e dá trabalho. Quem que está disposto a ter trabalho? Quem está disposto a fazer a coisa certa? Então, a gente precisa realmente trazer isso para a discussão, que isso envolve o nosso dia a dia em tudo, né? Não é só com esse caso que aconteceu com a carteira do meu filho, que no fim ele tirou por mérito dele, porque eu não comprei, ele tirou, ele foi porque ele conseguiu sozinho. Não tinha nenhum desmérito dele não ter conseguido, porque eu sei que ele foi pressionado, como todos são. Enfim, a gente tem que ter essa coragem de combater isso, né? Então, a gente tem que ter esse ato de coragem mesmo, para combater a corrupção e para agir corretamente. E isso é o caminho mais difícil. Então, vamos pelo caminho melhor, que o caminho melhor é o que dá trabalho e é o caminho perfeito. Vamos fortalecer a democracia, vamos aproveitar os espaços democráticos de discussão para a gente avançar com essa agenda, porque essa agenda ela é maravilhosa, mesmo porque ela foi construída com muitas mentes e muitos corações. Então, a gente tem que honrar esse trabalho que foi feito antes, né? E a gente tem que levar isso para frente. Então, é um compromisso que a gente precisa assumir. E aí a gente vai trabalhando e conforme os trabalhos vão aparecendo e os desafios vão surgindo, a gente vai co-criando soluções, porque são situações novas, são situações que a gente às vezes não consegue controlar, mas se a gente está junto em comunidade, em rede, a gente busca caminhos e a gente encontra soluções. Né? E a Agenda 2030 é um caminho, é um sonho, é um ideal. Muito obrigada. Vou agradecer a todos que estão aqui com a gente e principalmente a você. Nossa, são 9 horas. 9 horas, Luciana. 9 horas, passamos muito, mas quando o assunto é gostoso, a gente fica. A live foi de mais de 1h30. Ai, meu Deus. Desculpa eu passar do tempo. Eu falar uma palavrinha, que eu vi ela acenando ali. Maria Lídia, você quer falar uma coisinha? Eu gostaria de fazer uma observação com relação à Sílvia.
quando ela começou, ela tinha uma preocupação, porque ela tinha preparado um texto e ela estava preocupada que tinha que fazer uma leitura desse texto. Tudo bem, foi, caminhou, leu, fez o que quis fazer, só que a hora que ela falou do que ela faz, ela virou uma leoa. Aí virou uma coisa. Porque você foi surpreendente na sua apresentação. E eu quero te falar uma coisa, realmente a educação, é através da educação que nós chegamos lá. E aí, aproveitando que já passou do tempo mesmo, vou falar só uma coisinha miúda com relação ao trabalho que Laís e eu fazemos nas escolas. E o ano passado nós atendemos cerca de 6.000, eu costumo dizer aprendizes, né, que são alunos da escola pública e das creches, e falamos da árvore, da importância da árvore, com crianças de uma creche. Quando nós fomos saindo, um menininho correu, saiu da sala. Moça, até gostei muito do moça. Olha, eu vou falar para minha avó plantar 2 árvores. Por que ela vai plantar 2 árvores? Porque ela tem bronquite asmática. Ele aprendeu. Nunca mais ele vai se esquecer que a árvore é que vai nos fornecer os elementos da vida. Nunca mais. Ele era pequenininho. Então, é através da educação que nós temos que levar conhecimento. E é isso aí. Muito obrigada, Leoa. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Nina. Obrigada a todos. Obrigada. Gratidão. Tchau. Gratidão. Tchau. Gratidão. Gratidão.